Israel rebateu nesta sexta-feira, 17, o apelo da África do Sul à Corte Internacional de Justiça, em Haia, para que exigisse a suspensão da operação militar israelense na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, forçando um cessar-fogo. O Tribunal Superior havia aberto na quinta-feira, 16, 2 dias de audiências sobre o pedido dessas que são chamadas ordens temporárias adicionais contra Israel. O vice-procurador-geral israelense para assuntos internacionais, Gilad Noam, afirmou que a abominável acusação de violação da Convenção do Genocídio, acusação de genocídio, portanto, está completamente divorciada dos fatos e das circunstâncias. Vamos acompanhar os argumentos apresentados por ele na sessão e legendados, aliás, dá muito trabalho para a nossa equipe a gente fazer a tradução, a gente fazer a legendagem desses vídeos, mas é o antagonista se empenhando na cobertura internacional, que muitas vezes chega ao Brasil enviesada ou com diversos pontos de omissão, quer dizer, lacunas. Então aqui a gente traz aquilo que a imprensa não mostra. Pode soltar. Israel is engaged in a war it did not want and did not start. They have vowed to try and repeat the atrocities of 7 October many times over. Rafah, in particular, is a focal point for ongoing terrorist activity. Nearly 700 tunnel shafts have been identified in Rafah, from which approximately 50 tunnels cross into Egypt. These tunnels are used by Hamas to supply itself with weapons and ammunition. It could potentially be used to smuggle out of Gaza hostages or Hamas senior operatives. At what point do we say enough to South Africa's repeated attempts to exploit the provisional measure procedure of this court in such a vile and cynical manner? This war, like all wars, is tragic and terrible for Israelis and Palestinians. And it has exacted a terrible human price. But it is not genocide. I can only recall once again that Israel has made it clear that if the hostages were released and Hamas were to lay down its arms, the hostilities would cease. South Africa has asked the court to order the cessation of military operations by Israel in its previous request. The court has not done so. The court is well aware that to do so would mean that 132 hostages would remain to languish in Hamas's tunnels forsaken. It would mean that Hamas would be left unhindered and free to continue its attacks against Israeli territory and Israeli civilians, which it has a stated intention to do. It would turn the Genocide Convention into a sword rather than a shield. Muito bem, Duda Teixeira, eu acho que esse ponto final aí do Gilad Noam, esse último tópico, na verdade é isso que eu estou querendo dizer, é o mais importante. Quer dizer, ele está colocando ali que o tribunal não aceitou, não acatou o pedido anterior de cessar-fogo, como a gente destacou na época aqui no Papo Antagonista, e dizendo que o tribunal está ciente que fazer isso significaria que 132 reféns permaneceriam abandonados nos túneis do Hamas. Ele deixa claro nesse discurso que Israel já falou que se o Hamas devolver todos os reféns, cessariam as hostilidades, mas o Hamas não faz isso, ele continua com reféns, pessoas que foram raptadas de território israelense e são mantidas em cativeiro, em locais obscuros, lá na faixa de Gaza. No meu filme que está disponível aqui no canal, tem inclusive o relato detalhado de uma senhora, Ofélia, que foi refém, foi arrastada de casa pelas pernas e ficou lá em cativeiro na faixa de Gaza, em túnel, durante 53 dias. Ela descreve em detalhes. E ele diz que o Hamas ficaria desimpedido e livre para continuar os seus ataques contra território israelense, contra civis israelenses, que é algo que muitas vezes, Duda, se esquece no debate público, que a ameaça é permanente. Os mísseis e foguetes do Hamas, assim como do Hezbollah, do Hamas ao sul de Israel, do Hezbollah ao norte, na fronteira com o Líbano, eles continuam sendo disparados todos os dias. Nós mostramos aqui na nossa cobertura ontem que
em antagonista.com.br, que você teve ali 7 foguetes na parte do sul. Hoje, de manhã, na parte do norte, teve 13 foguetes. E aí você tem o sistema de defesa aérea israelense protegendo, mas alguns caem, às vezes caem em áreas abertas, só que a população fica evidentemente preocupada. Qualquer falha, qualquer lentidão pode gerar em mais mortes. Então, ele dá ali um contexto que muitas vezes falta naquelas acusações rasteiras, como a de genocídio, que a gente já se cansou até de refutar aqui, Duda. Achei interessante os argumentos dele, e eu acho que ele... bom, a gente poderia trazer vários argumentos para rejeitar essa acusação de que Israel está promovendo um genocídio, mas o que ele traz aí, Felipe, me parece que é muito para mostrar, para quebrar a ideia de que existe uma intenção por trás, né? De que o governo de Israel tomou a decisão de exterminar os palestinos. Quando ele fala que Israel não tomou a iniciativa, é um fato, né? Mas é isso. Por exemplo, quando Hitler decide matar os judeus, é uma decisão do Hitler, né? Não estava acontecendo nada antes disso. Quando o Ataturk, turco, decide exterminar os armênios, também é uma coisa que vem da cabeça dele, né? E vamos lembrar que as forças aliadas, na reação a Hitler e a todo o seu imperialismo expansionista, também teve de enfrentar perdas de civis inocentes, porque na guerra também morreram civis inocentes durante a reação para conter a Alemanha nazista naquele processo de expansão, quando Hitler foi ordenando a invasão de outros países. Então, Felipe, eu acho que é bem assim, o argumento dele é meio para quebrar essa ideia de que existe uma intenção. Então, primeiro, não foi uma iniciativa de Israel, e o que ele está falando também de que, olha, se o Hamas devolver os reféns, a guerra acaba, isso também mina essa coisa de que existe uma intenção por trás, porque é óbvio que se o Hamas devolvesse os reféns, a guerra ia acabar. Mas se existe uma intenção de exterminar os palestinos, a guerra deveria continuar, mas todo mundo sabe que isso não aconteceria, né? Então, acho que tem vários outros argumentos que poderiam ser usados, mas ele está puxando essa questão principalmente da intenção, acho que é bem claro aí. E eu acho, Felipe, que tem uma outra questão aí que acho que vale a pena explicar, por que a África do Sul insiste tanto, né? Ele falou ali, puxa, quantas vezes a Corte já é o quarto Justiça, pedido de medida de emergência, né? Esse pedido, na verdade, ele se refere à operação israelense em Rafah, que acontece, na verdade, em reação a mais um ataque do Hamas que deixou 4 soldados israelenses mortos naquela região. Então, só para complementar, diga, depois eu faço aqui algumas observações. Mas enfim, a Corte Internacional de Justiça ela funciona quase como um sistema de alerta, né? Qualquer país que vê que algum outro país está potencialmente, supostamente gerando, né, criando, promovendo um genocídio, ele pode acionar esse sistema e aí a Corte pode tomar medidas cautelares para tentar impedir que isso aconteça, né? Essa é a ideia geral. Mas a África do Sul está usando isso repetidamente, né? Sem que tenha realmente uma condenação de genocídio de Israel. Mas e por que eles fazem isso, né? A África do Sul, os grupos que lutavam contra o apartheid foram considerados terroristas, né? Então, em algum momento ali, até o Mandela fala, né? Os sul-africanos só vão ficar totalmente livres quando os palestinos forem livres. Então, eles fazem essa ligação entre os movimentos de libertação do apartheid com o Hamas, o que é um problema enorme, né? Porque a África do Sul, já no passado, já chamou o Hamas para ir para lá, e isso deixou a autoridade palestina, que é o governo legítimo ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia, deixou todo mundo revoltado, né? Porque como assim, né? Quer ajudar os palestinos, vem falar com a autoridade palestina e não com o Hamas, né? Mas é isso, tem alguns preconceitos que o governo adota e que depois a gente não consegue mais corrigir depois. Vide a relação do PT, né, e do governo Lula com o que está acontecendo também, né? O PT foi, aliás, a gente comentou na semana passada, né? Acho que era o
João Carlos, uma coisa assim, era um deputado João Daniel. petista, João Daniel, vai para a África do Sul num evento encontrar com um cara do Hamas, né? Então, às vezes, depois é difícil desentortar aquilo que foi entortado lá atrás, mas Exato. só queria explicar aqui por que a África do Sul se mete tanto nessa história. Não, fundamental a explicação. E voltando aqui a Rafah, o Gilad Noam aponta que são quase 700 poços de túneis identificados em Rafah, dos quais aproximadamente 50 túneis cruzam para o Egito. Então, esses túneis são usados pelo Hamas para se abastecer de armas e munições e podem potencialmente ser usados para contrabandear para fora de Gaza reféns ou operadores seniores do Hamas. Então, assim, a preocupação maior de Israel, evidentemente, é em proteger a sua população, inclusive os reféns. Evitar que os reféns sejam assassinados, evitar que os reféns sejam contrabandeados, sejam escondidos em outros países, em outros locais. Então, está ali fazendo a sua ação. A gente sempre coloca aqui, a gente tem uma posição de defender princípios. Então, um país atacado, seja por um grupo terrorista como o Hamas, seja por um Estado terrorista como a Rússia comandada pelo Vladimir Putin, ele tem direito de defesa. Isso não se pode negar a um país. Nós defenderíamos a mesma coisa se um grupo terrorista matasse 1.200 moradores do Brasil, mesmo que não fossem todos brasileiros, e sequestrassem 239 brasileiros e levassem ali para perto de alguma fronteira de algum país sul-americano. E a gente defende, evidentemente, a preservação da vida humana, principalmente as dos civis inocentes. O que acontece na complexidade dos conflitos no Oriente Médio é que esses ideais de que todos esses princípios possam ser conjugados sem qualquer tipo de prejuízo, dano, desastre, que é a perda de vidas humanas, esses ideais são muito difíceis de serem atingidos. E eles são muito difíceis de serem atingidos, essa que é a questão principal, porque houve o ataque, porque houve aquele momento que resultou nessa guerra, porque houve o ato terrorista, porque houve aquela êxtase, aquele êxtase dos terroristas ao invadir o território israelense em 7 de outubro de 2023 para matar israelenses, como prega o grupo terrorista, e é isso que o Gilad Noam botou no seu texto que ele leu. O Hamas prometeu repetir as atrocidades de 7 de outubro muitas vezes mais. E a gente viu isso nos vídeos das lideranças do Hamas. Um deles está incluído ali no filme que eu fiz também. Claro que a gente aqui, como veículo de imprensa, como jornalistas, a gente vai apontar todos os episódios obscuros dessa guerra, o que aconteceu, o que a gente pode verificar, como tem feito. Então, tem momentos em que Israel comete erros de logística, tem momentos em que há erros militares, tem momentos em que pessoas morrem. E tudo que é informação verificável, a gente aponta e vai continuar apontando. Agora, os princípios, eles precisam ser defendidos. E a gente, a cada momento, vai analisando o contexto e as argumentações. É isso que a gente está fazendo aqui. Muito bem, diga, Du. Não só fazer um comentário final, essa operação em Rafah, ela pode ser muito facilmente justificável, porque além de Israel querer impedir a fuga dos líderes do Hamas para o Egito, né, por esses túneis ou pela fronteira, principalmente o Sinwar. Principalmente o Sinwar, impedir que o Hamas continue trazendo munição e arma. E tem uma outra questão, Felipe, que esses túneis são uma grande fonte de receitas do Hamas. O Hamas ele cobra dos comerciantes ali que levam contrabando de um lado para o outro e que também, se você é um palestino na faixa de Gaza e paga R$3.000, você consegue atravessar para o Egito, né? Então também tem esse trânsito de pessoas que o Hamas cobra. Então, é uma maneira super eficiente de conseguir enfraquecer financeiramente o Hamas. Por mais que a África do Sul fique escandalizada com o que está acontecendo, né, e toda hora fique lá acionando a Corte Internacional de Justiça, é uma medida, é uma operação super justificável. Porque o que a gente está assistindo é a engenharia do terror. Quer dizer, eles, desde que tomaram o poder da autoridade palestina no golpe lá de 2007, 2 anos depois
né, das forças israelenses saírem em 2005 da faixa de Gaza, eles construíram 500 quilômetros de túneis na faixa de Gaza. E túneis que passam, evidentemente, por baixo das instituições civis, constrangendo as forças israelenses de atacarem os terroristas, porque podem atingir os civis. É por isso que Israel manda panfletos, fez já mais de 100 mil ligações até algumas semanas atrás, agora já houve mais algumas dezenas de milhares para civis palestinos, usando um monte de oficiais israelenses para poder fazer essa quantidade de ligações, né? Isso é relatado pelo porta-voz nascido no Brasil, das FDI, o Rafael Rosenstein. Então, quer dizer, se você tem toda essa estrutura subterrânea, o que acontece? Você faz um ataque, pegando ali, né, e isso foi um erro, as forças israelenses desprevenidas, 1.200 assassinatos, 239 sequestros, e depois você volta para dentro do túnel e ninguém pode reagir, ninguém pode fazer nada porque os civis estão em cima. Então, houve 2 a 3 semanas em que Israel avisou para os civis saírem, depois houve a penetração terrestre, durante ela houve a construção ali de corredores humanitários, novas orientações, o tempo todo. Ontem mesmo, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel para o mundo árabe, anteontem, né, eu fiz o registro em antagonista.com.br, fez o anúncio ali para que os moradores de determinados bairros de Gaza, onde Israel localizou de onde estavam sendo disparados os foguetes de Hamas, que eles saíssem de perto. Então você tem todo um esforço dentro de uma situação altamente complexa e sensível. Mas quer dizer, eles matam, eles sequestram, eles levam para dentro do túnel e eles ficam lá, porque nos túneis tem inclusive centros de comando. E às vezes são túneis que ficam debaixo do hospital. Se Israel não reage, se Israel não faz nada, passando por todos os obstáculos, por todas essas dificuldades, por todos esses esforços, enfrentando a pressão internacional, o que eles fazem em seguida, Duda? Eles sobem de novo e vão lá atacar de novo. Uhum. Porque é o objetivo deles declarado, de aniquilar o Estado israelense, de matar os judeus. Os líderes do Hamas dizem isso abertamente, né? Então, essa é a situação. Se a gente não enxergar a situação toda, a gente não consegue, evidentemente, fazer uma análise detalhada. E o que se faz é afetar virtude defendendo um mundo ideal que não existe, né? Então a gente tem que ser realista para entender o que está acontecendo. Não é para justificar todos os atos, não é para deixar de verificar todas as informações, não é para acender luzes de alerta sobre determinados pontos mais sensíveis, sobre os perigos. A gente está fazendo tudo isso desde o começo dessa reação militar com o ataque de 7 de outubro. E a conselheira jurídica adjunta do Ministério das Relações Exteriores, Tamar Kaplan Turgerman, detalhou à Corte Internacional de Justiça os esforços de ajuda humanitária e médica em toda a faixa de Gaza realizados por autoridades israelenses e pelas forças de defesa de Israel durante a sua ofensiva. E no final ela concluiu, abre aspas, o Estado de Israel solicita ao tribunal que rejeite o pedido de modificação e indicação de medidas provisórias apresentado pela República da África do Sul. Fecho aspas. O tribunal ainda deu até a noite de sábado para Israel fornecer informações, aspas, sobre as condições humanitárias existentes nas zonas de evacuação designadas. Fecho aspas. E essa é a 4ª vez, repito, que a África do Sul solicita essas medidas de emergência, desde aquela acusação inicial de genocídio endossada pelo governo Lula. E a tendência é que o tribunal decida em poucos dias sobre esse novo pedido, na hipótese de emitir ordens e de Israel ignorar essas ordens, a questão iria para o Conselho de Segurança, onde os Estados Unidos poderiam ficar do lado de Israel, teria que ver se eles realmente vão fazer isso, e poderiam impor um veto. Então, está aí a situação nesse momento. Duda Teixeira, quer arrematar? Acho que nesse caso o veto dos Estados Unidos seria certeiro, né? Não teria dúvida alguma aí.